E no vídeo de hoje é um papo um pouco sério, mas eu vou contar pra vocês então, vou fazer um relato de como foi quando eu tive episódios de compulsão alimentar. Vou explicar pra vocês como que funciona a compulsão, o porquê que ela acontece, né? E realmente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão. Falando em compulsão, muitas vezes a compulsão envolve fome emocional, que é o fome por comer, o fome por ansiedade. E eu tenho um curso só sobre isso, eu vou deixar ele aqui embaixo. Ele chama Curso Nutrimente, você pode clicar. Mas agora chega de lenga-lenga e vamos pro vídeo. É um assunto um pouco delicado de falar, uma vez que eu sou nutricionista, né? Eu sou a Bruna Harm, eu sou nutricionista, tenho muitos vídeos aqui sobre nutrição, vou deixar aqui uma playlist que chama Me Conta Nutri, tem muita coisa legal. Eu fui treinada para identificar a compulsão. Se entra uma pessoa no meu consultório, relata algumas coisas, eu já presta atenção ali que realmente isso pode ser sim uma compulsão alimentar. Mas vocês devem saber que é muito fácil a gente ver as coisas no outro, a gente consegue ver o erro do outro e quando envolve a gente é um pouco mais difícil. Inclusive já atendi nutricionistas porque você consegue corrigir a dieta de outra pessoa, mas quando se trata da sua é um pouco diferente, é um pouco mais complicado, então é muito mais fácil outra pessoa te tratar. Assim como, por exemplo, psicólogos fazem terapia, assim como, por exemplo, médicos precisam ir em outros médicos, nutricionistas muitas vezes também precisam ir em outros nutricionistas. Mas o que aconteceu? Para vocês entenderem um pouquinho o que é uma compulsão, né? O episódio de compulsão não é quando você sai à noite e come umas fatias a mais de pizza com seus amigos, não. O episódio de compulsão, ele é quando você come e daí você já não tem mais fome ou não faz mais sentido, mas você continua comendo, e você continua comendo. E muitas vezes você esquece, você não percebe, e quando você vê, você já comeu tudo. Ou quando você vê, você para de comer porque a sua barriga dói de tanto que você comeu. Você para de comer porque você está enjoado de tanto que você comeu. Você não para porque você está satisfeito. Você ultrapassa esse limite e só para porque ou acabou ou porque você está com dor física depois de estar comendo isso. Isso que equivale a um episódio de compulsão. Então, já tive pacientes que tiveram compulsão, que tipo, a compulsão seria meio bolo de chocolate, mais 3 esfirras, mais um milkshake, sabe? É um volume muito grande de comida. Eu não cheguei nesse patamar de volume grande de comida, mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu nunca tive nenhum episódio de compulsão, não fazia isso. O que aconteceu foi que depois de um tempo eu mudei a minha alimentação para vegetariana, né? Vegetariana estrita, sem comer nada nem de ovo, nem de leite e nem de derivados. Só que eu não fiz a mudança aos poucos de parar de comer a carne, depois parar de comer o ovo e derivados, depois o leite, enfim. O ovo e depois o leite e derivados. Eu simplesmente um dia falei que não ia mais comer. Aí o que aconteceu? Claro, todo mundo fica se perguntando, né? Como assim? Você não vai mais comer carne, não sei o quê. Aí até minha família, como toda, achou que podia ser um pouco radical. Então, a gente meio que conversou e falou assim, não, então eu vou comer quando eu tiver vontade. Então, quando eu tiver vontade de comer alguma coisa, eu vou comer. Aí o que eu fazia? Eu me restringia por um período, durante a semana, normalmente, enfim, e não comia nada que tinha além leite, nem ovos, nem derivados. Só que o que aconteceu? Isso fez com que eu não comesse mais doces de maneira nenhuma, porque a maior parte dos doces tem, né, o leite e derivados, principalmente quando é bolo, envolve ter ovo, enfim. Então eu acabei não comendo doce. Isso ficou por um tempo. E às vezes eu me permitia, sei lá, comia um negócio, daí, esse negócio aqui tem leite, eu comia. Quando eu fazia isso, eu pensava, nossa, mas quanto tempo eu vou ficar sem comer nada de leite e derivados de novo? Quanto tempo eu vou ficar sem ter a oportunidade de comer um bolo ou de comer um chocolate? Aí eu compulsionava. Aí eu não comia só um pedaço de bolo, aí eu queria comer meio bolo. Eu queria compensar toda a comida que eu não tinha comido aquele período todo ali. Eu dei o exemplo porque no meu envolvia leite, derivados e ovos, mas acontece muito com as pessoas porque elas cortam os doces na vida, porque são doces, e daí quando elas se permitem comer um pouquinho, elas não comem um pedaço de bolo, elas comem meio bolo, um bolo inteiro. Ou elas não comem uma fatia, elas comem 7 fatias. E o que estava acontecendo comigo? Então, eu tinha episódios onde eu me liberava a comer, normalmente envolvia final de semana. Isso nunca aconteceu com carne. Carne, depois que eu parei, eu nunca mais tive vontade. Mas acontecia com leite derivados e com ovos, principalmente. Não ovo, mas tipo bolo que tinha ovo, alguma coisa assim, né? Então, quando eu me permitia comer, eu comia, tipo, muito. Até que chegou um ponto que eu lembro que eu comi tanto que eu senti dor física. Tipo, tava com dor no estômago de tanto que eu tinha comido. E aquilo foi o alerta pra mim. Eu falei, caramba,
Que absurdo. Eu tô com dor física de tanto que eu comi. Eu tinha feito um bolo e eu tinha comido ele inteiro praticamente sozinha. Cara, aquilo foi... abriu meus olhos, assim. Só que foi difícil de eu entender que eu tava passando por isso e que realmente eu precisava de ajuda. Aí eu comecei a entender que, na verdade, é um processo. O que eu tava fazendo? Eu tava me martirizando porque eu não estava conseguindo excluir o ovo e o leite derivados, que era uma coisa que eu queria. Então, muitas vezes eu consumia, aproveitava para comer a mais e me martirizava porque tinha comido tanto de comer o leite derivados quanto de ter comido a mais. Daí eu fiz o quê? Larguei mão. Deixa que naturalmente, se for para eu não consumir, naturalmente eu vou ficar sem consumir. Aos poucos, no meu tempo, sem impor nada pra mim. Aí eu descobri o quê? Que eu podia fazer bolo sem ovo. E eu podia comer de vez em quando, não precisava ter esse problema todo. Aí eu fiz o quê? Comecei a pesquisar, vi mais sobre doces veganos, enfim, que não ia nem ovo, nem leite, nem nada. Comecei a perceber que eu não precisava fazer esse tipo de compulsão, porque eu podia comer quando eu quisesse. Não era... E é isso que eu curo meus pacientes, entre aspas, da compulsão com isso. Muitas vezes tem compulsão por doce. Quer comer um doce, come todos os dias um pedacinho. Não tem problema nenhum. Inclusive, por exemplo, eu fiz um bolo, foi vegano, ontem, e sobrou um pedaço. Hoje de manhã eu comi um pedacinho, hoje depois do almoço eu comi mais um pedacinho, e não tem problema nenhum comer, mas eu não como mais meio bolo sozinha, igual eu fazia antes. Então, foi um processo de aceitação com isso também. E hoje em dia, hoje eu penso como foi ridículo isso, porque eu não me respeitei na época e hoje em dia foi normal pra mim. Eu nem lembro quando eu fiz esse processo de parar de comer o leite de ovos derivados. Desculpa, ovos, leite derivados. Foi muito natural pra mim ter esse rompimento. Eu sofri tanto naquele momento para ser algo que simplesmente aconteceu naturalmente. Então, hoje em dia eu não como, mas eu como os doces, como o que eu sentia a falta, tudo com adaptação. Então é isso que eu dou de dica para você. Identifique o foco da tua compulsão. Ele pode ser uma questão mental, ele pode ser uma fome emocional que você passa, pode ser que você não escolha que tipo de alimento você tem essa compulsão. Aí a gente tá falando mais sobre fome emocional. Eu tenho um curso sobre isso que chama o curso Nutrimente, eu vou deixar um link dele aqui, você pode ir lá conferir. Mas, além disso, ele pode ser de um alimento. Então, muitas vezes a compulsão ela é ou de doces ou de carboidratos. E por que ela acontece? Porque você tem medo de comer eles. Porque você excluiu eles da tua vida e ficou 1, 2 semanas sem comer. Quando você volta a comer eles, você quer comer tudo que você não comeu. Você quer compulsionar, você quer compensar aquilo. E daí tem esse episódio de compulsão alimentar. O episódio de compulsão alimentar ele é seguido de culpa, porque você comeu muito. Normalmente ele vem por mais episódios de inanição por um tempo, de não comer esse tipo de coisa por mais 1, 2 semanas. Aí tem outro episódio de compulsão. E isso vira um ciclo. E a gente só consegue romper ele quando você entende por que você tem essa compulsão. É um sentimento? Vamos trabalhar esse sentimento. É uma fome emocional? Vamos trabalhar essa fome emocional. Eu tenho um vídeo sobre ela também, eu vou deixar o link aqui. Ele é sobre um alimento. Pega esse alimento e dilui ele ao longo do teu dia. Eu compulsiono com chocolate. Então pega um chocolate e divide os quadradinhos e você vai comer 2 todos os dias depois do almoço. Você não vai ter mais episódio de compulsão por chocolate. Então parece ridículo, mas é simples assim a gente tratar quando envolve o alimento. Quando envolve um sentimento, é claro que a fome emocional pode ser corrigida, mas muitas vezes envolve uma terapia para você entender e conseguir lidar com esse sentimento de maneira melhor. E esse foi o nosso vídeo, espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Um super beijo, até a próxima. Tchau!